um time que não estava na segunda colocação das eliminatórias à toa, mas feitas essas ressalvas, é uma estreia decepcionante, e aí muito menos pelo Carlo Ancelotti e muito pelo que a gente está cansado de ver na seleção. Jogadores que não conseguem render o que rendem nos clubes, e aí são vários, né? O ataque mais uma vez não funcionou, o Richarlison recebeu oportunidade, bateu muito com os zagueiros ali, trombando, demonstrando vontade, mas pouco teve a bola para trabalhar. O Vini Júnior com dificuldade no 1 contra 1, ficou até o fim da partida, mas ainda assim, sem ser aquele Vini Júnior que o torcedor espera, e até pelo tipo de marcação da seleção equatoriana, né? O Ordonhas ali fazendo uma marcação muito cerrada, com cobertura do pátio. O ataque brasileiro não teve muito espaço para se criar. O Estevão também acabou decepcionando na sua primeira partida como titular da seleção, errou muito. E aí a gente pode, mas a idade, 18 anos, e aí a gente vê caras como o Casimiro, com experiência, com casca de seleção, também cometendo muitos erros, principalmente no primeiro tempo, erros de passe da seleção, o meio-campo não se encontrou. Sim. Então, o Ancelotti já teve ali o choque de realidade, né? Uma coisa é treino, observar, ver jogador que dá resposta, outra é jogo e observar que há muita coisa para se consertar, para se aprimorar na seleção, e o Ancelotti também, a gente precisa entender esse contexto em que ele chega. É um treinador de primeiro escalão do futebol mundial que assume uma seleção que hoje não está nesse patamar. Uma seleção que hoje, com boa vontade, está no segundo escalão, e ele vai ter trabalho para elevar o Brasil de patamar, porque a gente viu mais do mesmo da seleção, mas não dá para culpar o treinador no seu primeiro jogo com apenas 3 treinos. Pois é isso que me assusta, o mais do mesmo, mas com peças diferentes. Vimos um Richarlison que tem oportunidade, não aproveita, o Estevão também não consegue aproveitar, o Vinícius Júnior, a expectativa era muito grande em cima dele. Será que vamos ver um pouquinho mais do Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira com o Ancelotti? Também não aconteceu. Para a gente começar com a calma, foram 2 treinamentos, Upa. É isso. Boa noite, Marcela, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Existia a possibilidade de, depois de 2 treinos, o Ancelotti arrumar o time e o time responder e fazer um grande jogo? Existia. A gente já viu isso acontecer na seleção em outros momentos. O Tite estreou muito bem, lá em Quito mesmo. O Diniz estreou muito bem contra a Bolívia. O Dorival estreou muito bem contra a Inglaterra em Wembley. Então, poderia, só com 2 treinos e com o Carleto ali arrumando o time, colocando os jogadores, o jeito dele, a seleção responder e fazer um grande jogo em Guayaquil? Poderia, mas não é o tão esperado assim, né? Então, assim, o jogo, para ser o mais objetivo possível, o jogo foi ruim de parte a parte. O Brasil jogou mal, o Equador jogou mal, o jogo foi tecnicamente ruim, o jogo foi chato, com pouca finalização, com pouca chance de gol. A sensação de quem assistiu o jogo é que se perdeu 90 minutos para fazer algo melhor na vida. O jogo foi uma porcaria. Mas é compreensível que, num primeiro momento, as coisas não aconteçam do dia para a noite, né? Isso não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que o Vinícius não vai ser o Vinícius do Real Madrid. Tudo isso é uma questão de desenvolvimento e talvez as coisas aconteçam. O que eu achei, assim, o que eu vi em termos de o que funcionou mais, o que funcionou menos, o Brasil tentou ser um time organizado, assim, postado em campo. Então, os movimentos defensivos dentro dessa organização funcionaram bem melhor do que os movimentos ofensivos. Ofensivamente, foi um time quadrado, muito engessado, com pouca aproximação. O meio-campo praticamente não participou da coordenação ofensiva. Casemiro, que nem era tanta obrigação dele, mas Guimarães e Gerson não conseguiram se aproximar tanto dos homens de frente. E nas vezes que a gente viu o Vini tentando 1 contra 1 com o Ordonhas, o Estevão do outro lado tentando 1 contra 1 contra o Estupiñán, era muito distante dos demais jogadores. Então foi um Brasil que ofensivamente deixou muito a desejar, muito quadrado, muito engessado. E defensivamente, como estava ali postadinho, uma linha de 4, uma linha de 5 para marcar e só o Pombo, o Richarlison mais à frente, acabou que não sofreu tanto, um pouco pelos lados, mas o Equador também não fez um grande jogo. Foram 10 finalizações no total, 7 para o Equador e só 3 para o Brasil. Foi um jogo muito ruim e muito chato, que valeu o ponto que aproxima o Brasil da Copa do Mundo. Pois é, o Brasil, então, agora com 22 pontos, segue na 4ª colocação nas eliminatórias. Jean, dava para esperar muito mais? Foi decepcionante? Calma? Como é que você analisa essa estreia? Tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite para todo mundo. Pois é, eu acho que assim, é óbvio que estava todo mundo com uma ponta de esperança, né? Todo mundo queria ver. Eu mesmo brinquei ontem no Futebol no Mundo e falei, cara,
toda vez que tem linha de passe de seleção brasileira, eu cometi esse sincericídio ontem. Eu falei, eu não suporto, assim, eu acho o programa mais chato para se fazer, em geral, é uma linha de passe depois de jogo da seleção brasileira. Bom saber, você estará no próximo. Evidentemente, não sendo um jogo de Copa do Mundo. Tem esses jogos de eliminatórias que não valem nada e tudo mais, mas hoje era diferente. Hoje, evidentemente, era diferente. A gente tinha uma expectativa, a gente tinha talvez uma esperança. A esperança é mais na linha do que o Zupac falou. Podia acontecer, podia, mas não era o normal. Eu acho que não era o normal, até porque, é bom deixar claro, a gente está falando, hoje eu acho que dá para afirmar sem muito medo, que este jogo que o Brasil acabou de fazer é o segundo jogo mais difícil que o Brasil tem nas eliminatórias de Copa do Mundo. O primeiro, não precisamos falar muito, foi a goleada sofrida pela Argentina. A Argentina fora de casa sempre vai ser o mais difícil. Graças a Deus que o Ancelotti não estreou contra a Argentina. Agora, talvez também se tivesse estreado contra a Argentina, eu até acredito nisso. Dois, né, Jans? Não ia tomar goleada, porque aí eu acho que tem o que o Zupac falou, a questão da organização defensiva, ela ficou muito clara. Foi uma seleção disciplinada taticamente, uma seleção organizada defensivamente, uma seleção concentrada o tempo todo, mas uma seleção que, mais uma vez, não consegue produzir. Não consegue produzir muito pelo meio-campo. É um meio-campo que não produz ofensivamente, é um meio-campo hoje com uma figura diferente que é o Casemiro, que é importante defensivamente, que é uma referência, que tem qualidade de passe também, mas de resto, assim, a gente tem a Bruno Guimarães, de novo, foi mal, né? Que a gente sempre vem falando que o técnico da seleção vai ter, acima de tudo, fazer com que os caras consigam jogar na seleção que jogam nos seus clubes. O Vini, dos três da frente, foi o que tentou um pouco mais, não conseguiu ser o Vini na sua melhor versão, mas foi aquele que tentou um pouco mais. E aí, só para dar um destaque, acho que negativo, para mim foi o Richarlison. E eu digo isso assim, com dor no coração, porque eu gosto do Richarlison, acho legal que ele esteja na seleção, ele viveu a melhor fase dele com o Ancelotti. Mas obviamente tem um foco muito grande sobre ele, né? Quando ele foi convocado, muita gente criticou, e acho que no seu primeiro jogo, não quer dizer nada também, ele não foi bem. Em compensação, o Alex na zaga, talvez o melhor jogador da seleção brasileira hoje, e vale lembrar, né? É uma estreia, quer dizer, uma primeira partida como titular de seleção brasileira. Então, aí já para pegar as escolhas específicas do Ancelotti, né? Uma que não deu muito certo lá na frente, que foi o Richarlison, e uma que deu muito certo lá atrás, que foi o Alex. Vamos ficar com o Alex, então, viu, Zupa? Melhor. O Alex vai ficar mais fácil pra gente saber quem é quem ali não, na parte defensiva. Alexandre e Alexandre. Ter dois Alexandres... Existe, né? Um lado do outro. E ele pediu para ser chamado de Alex, né? Ótimo, então, tá assim... Alex R. Fala, Calçade, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, Marcela? A minha expectativa não era grande, não. Não, porque... Eu estava muito iludida. Sim, sabe, se vem o Carlo Ancelotti, a gente muda tudo. É uma varinha mágica. Não é... Eu estava nesse nível, assim. A minha expectativa, ela era alta tarde, né, para Espanha e França. E aí ela foi perfeitamente preenchida. Acho que até houve um exagero. Mas aí sim. E aquele jogo de tarde, em paralelo a esse, mostrou o quanto nós vamos ter que trabalhar. Mas nós vamos ter que trabalhar muito. E não tem jogo e tempo para isso. Como o Carleto vai dar um jeito aí, não tenho a menor ideia. E como a gente está distante dessa turma, distante, né? Não, mas muito distante, né? Você pega Espanha e França, mesmo Alemanha, Portugal, nossa, estamos assim na rabeira deles, na fila. Agora, tem um ano para a Copa, pode ser. É que como a galera que começou a trabalhar de um jeito diferente, melhor, e a UEFA criou a Nations League, então você não tem mais espaço preenchido com porcaria. Na Europa, tudo é grande jogo hoje em dia. Tirando eliminatórias, que você pega um Luxemburgo pela frente, Malta, mas é jogão. Agora, e há um desenvolvimento. Eles se queixam disso, né, Calçade? Porque eles falam que tem muito jogo grande e que aí você desgasta demais. Mas eu estou de acordo com você, mas acho eles é melhor para eles do que para a gente. Né? A gente fica aqui, né, nessa rua, com a show correndo atrás do rabo. Então eu não tinha expectativa gigante, eu achei que ele ia ter problemas. O cara que treinou com todo o grupo, na terça, viajou, na quarta, fez um treino, que é véspera de jogo, então você tem que controlar o treino. Na quinta, o time joga, eu vi, individualmente falando, coletivamente, foi fraco. O Alex, o Casemiro voltou bem,
que ele tirou de bola ali, o que ele... Assim, ele deu a segurança que o Ancelotti confiava que ele traria de volta para a seleção. E aí tem que trabalhar, tem que desenvolver. O que vai acontecer, pode acontecer, é o Brasil ganhar uma posição, que é, se ele vencer o Uruguai, que é terceiro, que ganhou o Paraguai, que ganhou do Uruguai hoje. O Paraguai é terceiro colocado com 24 pontos. O Brasil, ganhando do Paraguai, vai a 25, toma o lugar do Paraguai. E não pode ser alcançado pelo Uruguai, que tem 21. Então o Uruguai, no máximo, pode ir para 24. Então ele ganha uma posição, fica na terceira, ninguém vai alcançar a Argentina, esquece. É isso. Eu vejo a seleção cheia de problemas, né? A grande tarefa do Carlos Ancelotti, se ele conseguir, é criar um meio de campo que jogue futebol. Isso não é um problema desta Copa, não é um problema da anterior e não é um problema nem de 2014. Há muitos anos o Brasil não tem um meio de campo referência. Você fala, uau, esses caras aqui são perigosos e jogam, né? E curiosidade nessa classificação, o Equador tem 6 empates, todos 0-0. Então o Equador, que é o segundo colocado das eliminatórias, tem 6 placares 0-0 nas eliminatórias. Então, eles tomaram 5 gols em 15 jogos. Ou seja, o Equador é resultado. Assim, o que o Equador empatou, o Brasil andou perdendo. Senão o Brasil estaria em segundo lugar como o Equador, à base de empates. E algumas vitórias, foram 7, o Brasil ganhou 6. Mas, sim, não estou... E sobre a expectativa de uma transformação imediata, que, de novo, poderia acontecer, porque o futebol permite, mas não era o lógico, até levando em consideração quem é o técnico que assumiu a seleção brasileira, né? Qual é a principal característica do Carlo Ancelotti? É ser um transformador, um técnico inventivo? Não, ele é um organizador de equipes. Talvez se tivesse assumido o Brasil um cara como o Guardiola, um cara como o Jürgen Klopp, seria mais natural que a gente conseguisse ver de uma hora para outra algo mais autoral ali acontecendo. A grande virtude do Ancelotti é organizar as suas equipes. O Brasil não vai ser o time mais ofensivo do mundo e jogar o futebol de rua, do DNA brasileiro. Não é essa a característica do Ancelotti. Ele é um cara de times equilibrados, de times organizados, de times estáveis e contando muito com o talento dos homens de frente para que eles resolvam e desequilibrem os jogos. Foi a partir dessas premissas que ele construiu os seus últimos trabalhos, em especial do Real Madrid. Mas, assim, isso dificulta para que ele chegasse, 2 treinos, o Brasil fosse outro time. Poderia acontecer? Poderia, mas era mais previsível hoje que o Brasil mostrasse organização... Que foi vista. Mais do que propriamente uma transformação, né? Em relação a desempenho e a encaixe de jogo. Mas, né? Teve alguma mudança, teve alguma melhora? Porque a gente viu um meio de campo mais encorpado, digamos assim, se a gente for fazer uma comparação com o time do Dorival. Mas ainda assim não é da maneira como imaginávamos. Um meio campo que consegue parar a bola, consegue organizar o time. Tinha um homem a mais, né? O Dorival jogava só com 2 no meio e com um a mais. 4 atacantes. Eu acho até Tem alguma melhora olhando para esse ponto? Então, eu acho até que tem a ver. Eu acredito que a gente possa ver, eu não sei aí, o Ancelotti não tem tantos jogos até a Copa do Mundo, mas que a gente possa ver, até mesmo no próximo jogo, eventualmente, o Brasil com um formato diferente. Pode até ser que ele porque ele é um cara que faz isso também. Ele não é um cara... Eu estou plenamente de acordo com o Zupac, ele não é um técnico autoral, mas ele é um técnico que, mais do que esses outros que o Zupac citou, que são mais dogmáticos e que tem uma ideia de futebol que tem que prevalecer em relação a tudo, ele não. Ele olha, pera lá, quem que eu tenho na minha mão? Quem é o meu adversário? Com esses caras que eu tenho, para esse adversário, qual é o melhor time que eu vou escalar? E ele falou isso na coletiva. Exato. Tem hora que vai ser ofensivo e tem hora que vai ser reativo. Ele falou isso. Então pode ser que a gente volte a ver um 4-2-3-1 na seleção brasileira. Hoje, de fato, não fazia sentido, pelo que eu falei. Pela qualidade do adversário, eu acho que pela chance que o Brasil tinha de perder este jogo, porque o Brasil que a gente vinha vendo tinha uma boa chance de perder esse jogo. Então, eu até, para mim, assim, os méritos, a organização defensiva, e de fato, você vai falar, organização defensiva, os laterais subiram muito pouco. Sim, subiram muito pouco, e é um preço... Quis segurar ele todos na linha... Estavam sempre. Linha quebrada. É isso. A linha estava sempre montadinha, organizadinha.
Acho até que o Wanderson não foi bem, ele errou tecnicamente, mas do ponto de vista tático, a linha lá defensiva estava montada o tempo todo, os 3 do meio-campo tinham o tempo todo a ajuda do Estevão quando o Brasil perdia a bola e o Brasil... O Vini voltando menos, fechava. né? O Vini voltando menos. Richarlison Mas acho que faz sentido, né? gastando a sola da chuteira para voltar. Até olhando para... Então, e aí que eu acho essa coisa do empenho, da dedicação, da concentração, tudo isso foi visto. E acho que assim, é algo importante para você ganhar uma Copa do Mundo. É só um primeiro passo, de fato a gente está anos-luz das principais seleções europeias hoje, mas essa é uma realidade e essa realidade não ia mudar depois de um jogo de hoje. Sim. Se o Brasil tivesse ganhado de 4-0 do Equador, talvez se criasse aquela empolgação que foi criada quando o Diniz assumiu, que um monte de gente ficou até preocupado, falando, putz, mas e agora? O que a gente vai fazer com o Ancelotti? O que a gente faz com o Ancelotti? É isso, tinha o papo do Ancelotti e as pessoas falando, pô, mas agora o Diniz estreia goleando a Bolívia, o que a gente vai fazer com o Ancelotti? Aí no jogo seguinte, contra o Peru... Exato. Opa, pera lá. Então, assim, Calma, Carleto, aquece. Não golear o Equador hoje não é a questão, não se empolgar depois do jogo de hoje não é a questão. A questão é a grande diferença que de fato existe em relação ao que a seleção brasileira tem apresentado nos últimos anos e o que a gente vê algumas seleções europeias apresentarem. Não pode esquecer que essa também foi uma convocação várias mãos, né? Sim. Tem jogadores do Ancelotti, por exemplo, o Alex, da zaga, o jogador dele. É um cara que viveu tantos problemas com zaga, com os zagueiros no Real Madrid, devia estar olhando para todos os zagueiros no mundo. Ele estava na última pré-lista do Dorival, mas quem convocou foi a Ancelotti. Primeira convocação. Porque é o cara que estava ali enxergando do lado dele e certamente o Real Madrid olhando os zagueiros todos os lugares. Então isso era fácil para ele. E outros que ele vai conhecer. Por exemplo, o Gerson. Olha, você precisa de um meia, um jogador que atua no meio de campo dessa forma, tem esse aqui. O que você acha? Ele pode até conhecer à distância, mas ele está mais próximo do futebol. O Hugo, terceiro goleiro, ele não conheceu o Hugo. Jamais. Né? Agora, o Richarlison, Casemiro, Danilo, o Alexandre. O Estevão. Esses são muito dele. O Estevão, e ele mesmo falou isso. Eu não conheço o Estevão, estou conhecendo agora, vendo pessoalmente, vi algumas coisas, alguns vídeos. Mas acho que assim, caras que a gente pode afirmar que são dele, né? Assim, Casemiro, o Alex, o Richarlison, o Danilo e o Alexandro. Acho que o Ederson, que já vinha sido, que não entrou, mas. O Vini. Claro, e aí o Vini, enfim, acho que é isso. Assim, no fim, é óbvio que tem um olhar já. Eu acho que já teve. Eu vou te confessar que eu acho que teve até mais identidade do Ancelotti na primeira convocação, estou falando, do que talvez eu imaginasse, porque a gente lembra, né? A temporada dele acabou 2 dias antes da convocação. Então, até que a gente teve novidades ali. E vamos ver, a gente tem que esperar. E o trabalho vai ter que ser grande mesmo. Quanto mais o tempo ele passa mais tempo no Brasil, talvez ele se aprofunde mais no que é o futebol brasileiro. Com certeza. E é o que ele tentou fazer até agora. Porque a gente não pode esquecer, a gente vê o Carlo Ancelotti, a gente via, né? Todo final de semana, durante a semana, às vezes, na tela, dirigindo o Real Madrid. E a proximidade que a televisão traz desses times, parece que esse cara, que todos estamos vendo o mesmo futebol. Não, nós estamos vendo o Ancelotti, ele não estava vendo a gente. O Brasil é uma novidade, ele tinha ido para Fortaleza uma vez, ele mesmo disse, agora ele está conhecendo as coisas. Foi um choque de realidade talvez seja diferente. Para o Ancelotti ver o time em campo contra o Equador, ele pode ter se assustado com o que ele viu? Eu acho que ele viu aquilo que ele sabia que ia ser duro e não podia perder. Então, acima de tudo, ter um time com uma consistência defensiva para não sair derrotado. Aí ia ser uma pancada forte estrear com derrota. Mas sim, ter Casemiro, uma linha de 4 estruturada, que você viu o Brasil quando perdia a bola, a linha de 4 ali, os defensores com os laterais estavam estruturados. Aí não é trouxa, né? O Richarlison conhece o Ancelotti, sabe o que o Brasil precisa. Ele precisa ganhar uma vaga na seleção. Então ele correu pra caramba. Vinha correr atrás de volante, vinha tirar a bola na lateral. Chegava até a confundir onde é que ele estava jogando. Ele voltava. Eu acho que o choque de realidade que ele teve foi quando ele viu que o jogo ficou parado mais de 5 minutos para trocar o pau da bandeira. Ali ele falou, e é engraçado, né? E quem é que coloca, né? Eu acho que o jogador. Todo mundo pensou nisso na hora, né? Falou, putz, agora... Você leva alguém para sua casa, ele vai ter na última rodada, quando for jogar
em El Al. Mas eu acho que ele teve um outro choque. Eu acho que vai ser um... que ele poderia ter ido para Quito hoje, né? O Equador foi bem bacana. Pegou o calor de 30 graus à noite. Eu acho que ele teve um outro choque, que foi o tamanho do protagonismo dele. Porque por mais que ele seja um dos maiores técnicos da história do futebol, por mais que ele tenha o tamanho que ele tem e tenha exercido esse tamanho no Real Madrid, por todos os clubes onde passou, por mais que ele fosse protagonista, ele nunca foi tão protagonista. Mas não é possível. E eu acho que ele não tem um espelho em casa pra saber. Não, mas eu acho que essa na Europa coisa... não tem na Europa, essa... assim, ele é grande, beleza, Carlo Ancelotti, todo mundo olha assim, só que aí depois vem todos os jogadores do Real Madrid, vem todos os outros técnicos. E passa o Guardiola do lado. Então, assim, esse nível de protagonismo, esse nível de... E todos os relatos de quem está lá, acho que trouxeram essa coisa, dele ser um negócio... E acho que para a própria seleção brasileira isso é uma novidade. Porque a seleção brasileira, acho que nunca teve, eu não consigo me lembrar, pelo menos na história mais do que... o seu técnico como grande protagonista. Mesmo quando o Tite assume com aquela moral lá em cima e tal, era uma coisa mais do Brasil. E tinha o Zagallo jogando. E tinha o Neymar em 2016. Isso. E mesmo o Zagallo. E é um cara... Né? Isso. E assim, da crença de saber o que... Agora, essa coisa de chegou a seleção brasileira, vai todo mundo pra cima do técnico? Porque é um momento de descrédito, não só da seleção, mas da própria geração, para muita gente. E é contratado nesse momento de descrédito para mim não é para mim não há nem discussão se ele é o maior técnico da história, porque ele não é, mas um dos maiores técnicos e um dos grandes vencedores da história. Então junta o tamanho do Ancelotti com infelizmente, o tamanho menor que a seleção se apresentou nos últimos anos e gera essa impressão de que é um ET entre nós. E talvez, Zupa, ele consiga entender o que acontece com o Vinícius Júnior quando põe a camisa de seleção, porque ele vestia a camisa que ele dava para o Vinícius. Esse é a grande chave da coisa. Como fazer o Vinícius ter a mesma desenvoltura, porque é incrível, não é que o Vinícius joga no Brighton, ele joga no Real Madrid. E ele consegue assumir toda essa posição de ser um superstar no Real Madrid, de ganhar prêmios internacionais e render. E quando vem para a seleção brasileira, não sei se por uma cobrança, pode ser que exista isso, o Vinícius tentando se cobrar um protagonismo de ser o cara desta seleção, e talvez isso faça muito mal para ele. Ele simplesmente joga o futebol que você é capaz e se for para acontecer, você vai ser o cara. Então, o Ancelotti pode avaliar essas questões que são muito importantes. Ele vai ficar buscando um 9, um camisa 9, e isso vai ser nós estamos buscando faz tempo. Nós não temos mais aquele 9 que fala, é esse cara. Começa por ele e vamos ver os outros 10. Não, a gente consegue montar 10 para quebrar a cabeça para ver quem vai ser o 9. Sim. É sempre assim. Até pela lógica do jogo, não acho que ele vá fazer uma avaliação negativa do Richarlison. Porque foi um jogo em que ele priorizou a organização defensiva, o Richarlison se sacrificou ali para voltar, e é algo dele, o Richarlison sempre fez isso com todos os técnicos. Então, mas é que ele erra, né? Ele erra uma bola ali crucial, e eu acho que isso pode ficar também um pouquinho. Mas acredito que a tendência, pelo menos no próximo jogo, é insistir com o Richarlison, é tentar passar confiança. E tem essa coisa, né, que o Jean falou, ele olha para o campo hoje e ele vê bons jogadores em todas as posições, mas não vê caras que resolvem problemas como ele tinha no Real Madrid. Então, no Real Madrid, em diferentes épocas, ele olhava, tinha o Marcelo na esquerda que resolvia qualquer parada e apoiava, dava opção pelo meio, Toni Kroos no meio campo, Modric, lá na frente, Vini Júnior, Mbappé, Benzema. Então, hoje a seleção não tem esse nível de protagonista. E aí é muito do treinador também forjar essas novas lideranças, e aí não é só a liderança de ânimo, de vestiário, é liderança técnica, que no momento em que o jogo está embaçado, está tudo fechado, ou está ruim, o adversário está marcando bem, vai conseguir tirar um coelho da cartola. Então é um processo que ele não vai conseguir em 2 jogos de data FIFA. Acredito até que em setembro ele pode ser mais cobrado, porque vai ter uma convocação totalmente autoral, ele já vai ter visto jogadores em ação no campo. Agora, e até o Estevão, por exemplo. O Abel passou a dar mais liberdade para o Estevão no Palmeiras de circular pelo meio, de sair um pouco da direita. Pela proposta de hoje,
fez sentido o Estevão ficar mais preso por ali, porque poderia desorganizar a recomposição se o Estevão tivesse troca um pouco com o Richarlison, não, né? E ele Faz até aquela tentou, troca ali, né? em alguns instantes, segurar o Casemiro junto com os zagueiros e dar liberdade para o Wanderson, para o Estevão caminhar um pouco mais por dentro. Mas como o Wanderson também não fez um grande jogo, isso acabou acontecendo poucas vezes. Você vê que ele tenta fazer essa coisa de ter os protagonistas, ele tenta, porque no momento em que ele escolhe ter o Estevão, que acho que o torcedor ele gosta desses jogadores. Então acho que assim, o torcedor da seleção brasileira queria o Estevão se jogando. Ele vai ter para o próximo jogo o Rafinha à disposição. Sim. E aí, muito possivelmente, o Rafinha até entre na vaga do Estevão. Não sei se de repente ele achar que é o caso de... O Vinícius por dentro, o Rafinha exato. Ele pode ter o Rafinha, o Vinícius e o Estevão, até pode fazer isso. Mas também a gente não sabe nesse momento o quanto o Ancelotti vai querer consolidar uma formação tática, uma maneira de jogar, para depois buscar as variações. Ou se ele já vai, desde já, trabalhando as variações. Variando. É porque ele não tem muito tempo, né? Até você estava pegando as últimas escalações do Real Madrid, tem Real Madrid jogando contra o Barcelona com 3 no meio, a final da Copa do Rei. Tchouaméni, Valverde, Ceballos para marcar o lado. Ainda tinha o Bellingham, Rodrigo e Vinícius. O Rodrigo joga no Real Madrid desse jeito aqui. Sim. Que a gente viu o Estevão. Sim. Que é com liberdade até. Você não vê o Rodrigo assim, preso ao lado direito, não saia daí. O Rodrigo se associa tão bem, ele se associa tão bem com o Vinícius, o Rodrigo se manda com o Carvajal passava. Então, sim, ele tendo um lateral que ocupe esse espaço, ele permite ao ponta também... Hoje ele cortou o Wesley do banco. Ele deixou o Danilo como opção. Porque ele tinha um lateral de cada estilo. Né? Assim, e para fechar, acho que se o Brasil, de repente, fez um gol, fala assim, peraí, Danilo experiência, 45 minutos, 30, eu seguro. E ele já jogou contra a Barcelona, vai falar de um grande adversário. Final da Copa do Rei com 3, mais o Bellingham, e foi jogar no Olímpico de Montjuïc com 2, no 4-2-3-1. Com o Bellingham também, mas se aproximando. Então, assim, qual é o formato dele? Bom, quando ele tinha Casemiro, Kroos e Modric, ninguém mexe bem de acordo com... quando começou a surgir o Valverde podia fazer não era um falso ponta, mas ele era um homem de meio de campo, pelo lado. O Brasil pode ter um homem de meio de campo pelo lado? O professor, o Gerson faz isso no Flamengo. Você pode ter um Gerson, Andrés Pereira, de repente Rafinha e Vinícius. Com 2 volantes? Pode. O Paraguai em casa? E acho que tem, além da questão da possível mudança tática que existe, e é até, não sei se dá para dizer provável, mas poderia ser, já que você vai jogar contra o Paraguai em casa, é um jogo menos complicado do que o jogo de hoje. Tem uma questão que, aliás, é algo muito comum às seleções europeias, que é a coisa de você mudar o time de um jogo para outro. Mudar as peças, ainda que você mantenha o esquema tático. Sim. Então dizer, o Wesley foi cortado do banco, o Wanderson não foi também, o Wesley começar jogando, eu não me surpreenderia se o Wesley começasse jogando a partida contra o Paraguai. E faria sentido. E faria sentido, até porque ele precisa também, né? Sim. Primeiro que ele precisa ter subsídio para saber se ele vai convocar de novo, se não vai convocar de novo, quanto ele pode contar, o quanto não pode contar. Ele não tem um ciclo de 4 anos, ele precisa tomar decisões em jogos e para tomar essas decisões, talvez ele tenha que mudar. Então pode mudar os 2 do meio campo, talvez não os 3. Ou ele começa a mudar muito de um jogo para o outro, ou ele vai mudar muito pouco de uma partida para se acostumar à equipe. É o Ancelotti, ele falou que vai ser de acordo com o adversário. Imaginamos que ele vai fazer essas mudanças nas equipes para ele tentar encontrar. Mas você gosta do Ancelotti que olha para esses jogadores, olha como eles jogam nas suas equipes e tenta colocar exatamente desse jeito na seleção? Então, mas ele não fez exatamente isso hoje. Por exemplo, o Gerson jogou mais aberto, foi o meio-campista que saiu mais para a esquerda. Porque eu acho que não dava para colocar ali muito e esse é um dilema. Com o Estevão. Esse é sempre um dilema, né? Convoca o jogador para tentar aproveitá-lo no espaço que ele joga na equipe para acelerar a adaptação,
Mas será que isso é a melhor estratégia para encaixar como eu quero? O Gerson joga hoje mais pela Na direita. direita, Mas na ele direita. jogava de uma outra maneira na temporada passada ou retrasada, ele jogava de uma outra maneira. O jogador... Ninguém é chamado de Coringa por acaso. Então, assim, nesse caso específico... Por exemplo, o Rafinha joga no Barcelona no lugar que o Vinícius jogou hoje. Então ele vai ter que adaptar, não vai dar para os dois fazerem a O mesma jogador função. desse É nível, adaptação. Zupac, precisa se virar. E eles são capazes. Não, olha o Equador, por exemplo. O cara tem 2 zagueiros canhotos, o Ncapié e o Pátio. O Pátio no PSG joga com o Marquinhos pelo lado esquerdo, jogou do lado direito, tranquilo, sem nenhum problema, jogou bem, por sinal, tá numa grande fase. E o Moisés Caicedo no Chelsea tem jogado, às vezes, até como um ala direito e jogou como um meia esquerda hoje e também se adaptou, se virou. Então, é papel do jogador ter essa capacidade. O Tite tinha esse mantra, Essa né? premissa aí. De tentar usar sempre que possível na mesma posição do clube. Mas quando você tem jogadores de diferentes características e com a seleção nesse momento buscando protagonista, o cara tem de olhar e falar, eu vou aproveitar onde der. Eu tenho a impressão que vou me virar. O Pedro e a Vitória, durante os poucos dias de treino, mas os dias de treino, sempre trouxeram a informação de que, dentro dos testes que o Ancelotti fez, esse seria o time base, mas ele estava de olho no Andrés e no Andrei. Os dois entraram hoje, né? Sim. O Andrei, que era do Vasco, que está no Strasbourg, e o Andrés do Fulham. Talvez no meio-campo seja o setor que ele promova mais alterações de livre e espontânea vontade. Eu digo isso porque, assim, a volta do Rafinha, ela vai acontecer, né? Essa é uma troca que ele vai fazer, não por experimento, mas porque o Rafinha é titular do time. E aí, final. como é que você Perder o imagina momento que ele vai claro. colocar o Rafinha no jogo contra o Paraguai? Pois é, não sei se ele vai tirar o Estevão ou se ele vai tirar o Richarlison. As duas formas são possíveis, eu acho mais provável que ele tire o Estevão. Mas tirar um do meio, você não acha possível? Acho pouco provável. Eu também. E ele vai continuar com os três, com o Bruno, com o Casemiro. Eu acho mais possível ele fazer uma troca no meio, sem mexer a estrutura, mas trocando nomes. Eu tenho ou Gerson ou Bruno, ou Andrés ou André. Isso acho que vai acontecer. Eu tenho curiosidade de ver o Matheus Cunha jogando nessa posição mais recuada, como ele tem jogado no Wolverhampton. Fez uma temporada absurda. E ele entra no lugar do Richarlison. E para mim, definitivamente, o Matheus Cunha não é 9. Até entrou hoje com liberdade para buscar jogo no meio, e aí o Gabriel Martinelli, que já tinha entrado também, centralizava um pouco mais, mas ainda assim, o Matheus Cunha, com o talento, com a força que ele tem, ele pode fazer, por exemplo, a função que o Gerson fez hoje, mais recuado e até com liberdade também de chegar mais à frente. O Gerson acabou ficando sobrecarregado também na marcação, até pela força do meio-campo do Equador, mas eu gostaria, até pelo fato do Brasil jogar em casa, Matheus Cunha seria um nome interessante para dar mais criatividade no meio, até para se aproximar mais dos homens de frente. Como é que Marcela. vocês veem no jogo contra o Paraguai e quais as mudanças que vocês imaginam que o Ancelotti vai fazer e deve fazer para apresentar um futebol melhor? Eu só cravo a entrada do Rafinha. Embora eu ache Isso vai que... acontecer. Embora eu ache que outras mudanças vão acontecer, também apostaria nesse momento, apesar de eu achar que a lógica ancelottiana pode até apontar uma mudança de sistema tático, mas acho que é tão começo de trabalho que talvez ele mantenha esse 4-3-3 aí. E aí muda peças, até para avaliar. Então, mudar as peças que não foram tão bem. Então, pode até ser o Matheus no lugar do Richarlison, o Rafinha no lugar do Estevão, sei lá, o Wesley no lugar do Wanderson. Tem duas opções aí. Né, sai o Bruno, tem o Ederson, tem o Andrei, tem várias opções de meio A campista. convocação dele permite uma série de mudanças, né? Ele pode jogar com lateral como o Danilo, se quiser o Danilo como lateral, cara que ele é mais um zagueiro hoje do que um lateral. Mas para esse jogo talvez não fizesse tanto sentido. Eu digo assim, mas ele tem uma altura no meio de campo até onde ele vai, você não vai ver o Danilo passando que nem um foguete, como faz o Wesley. Quase como um volante ali. E né? talvez ele veja o Danilo até como um jogador diferente, né? Não um lateral, porque ele levou 2 laterais direitos. Mas ele pode jogar com 2. O Gerson pode jogar como segundo volante, faz isso no Flamengo? Pode, faz isso no Flamengo. Mas eu não quero. Tá bom. Ele pode ter Estevão. Se ele começar a mexer muito, né, em mudar as posições, por exemplo, no Real Madrid, ele jogou muito com o Vinícius e Mbappé. Não o Vinícius aberto. O Vinícius joga aberto, joga por dentro. O Vinícius variou nessa temporada. Pode ser Vinícius. É que para jogar em casa, você não vai fazer um time meio com cara de contra-ataque. É isso. Como Ou foi de hoje, velocidade. Você não vai E é o fazer. Paraguai, né? Você faz um time, talvez, pensando
Paraguai, terceiro colocado nas eliminatórias, estou na frente do Brasil, peraí. Calma, muita calma. Você não vai o Paraguai loucão em cima do Brasil. Então é um time que ele precisa de mais posse, mais coordenação, a bola circulando mais. E se ele conseguir ter um trio no meio de campo que faça isso, com participação dos atacantes, funciona. Se ele quiser ter mais um jogador no meio de campo, ele pode também. Se quiser jogar com 2 volantes, com 3 caras, o desenho, ele pode variar. A convocação dele permite uma série de... Eu acho que a grande diferença de tática, criações em termos de proposta do jogo de hoje para o jogo de terça-feira, é a altura que o meio campo vai jogar. Hoje, os 3 homens e meio estavam muito mais próximos da linha defensiva do que da linha ofensiva. Mas aí dá aquela organização que a gente vê também na defesa da seleção. Sem dúvida, porque hoje era um jogo mais de reação do que de comandar o jogo mesmo. É que o Brasil não conseguiu contra-atacar. Foi um jogo muito ruim do Brasil com bola. A linha defensiva também tem que subir junto, né? Quer dizer, não dá para... Então, contra o Paraguai, a tendência é que o Brasil se instale mais no campo de ataque. E o que eu acho fundamental para o jogo melhorar é que os 3 homens de meio, quaisquer que sejam os escolhidos, estejam próximos dos homens de frente. Porque hoje ficou uma distância muito grande e o jogo com bola não aconteceu. Essa coisa que o Calçade falou do Danilo, eu acho até que é possível que para a Copa do Mundo, claro que ainda está longe, entre aspas, da Copa, mas... Está longe, mais perto. Né? Ele pode levar o Danilo como uma alternativa de lateral direito, sim, ainda que ele jogue primordialmente na zaga para o Ancelotti. Pode ser. Agora, o fato dele ter levado 2 laterais direitos não indica a não utilização do Danilo como lateral direito. Eu acho que indica talvez ele dizer, quero ver. Eu quero ver esses 2 aqui, Vocês estão falando do Wesley? Beleza. Especialmente o Wesley, Eu quero ver o Wesley aqui, o Wanderson eu já conheço melhor e vou testar. E aí ele tem os 2 ali para trabalhar alguns dias, para depois, de repente, tomar uma decisão lá mais próxima e dizer, beleza, o meu lateral ofensivo vai ser o Wesley, ou vai ser o Vanderlan. Mas o Danilo hoje deu segurança para ele cortar o Wesley, por exemplo. Eu tenho o Danilo, então, posso cortar. Por isso que eu acho que pode ser, o plano dele lá para frente possa ser, eu vou ter um lateral direito além do Danilo, por mais que o Danilo possa jogar na zaga. O que é uma pena para a seleção brasileira é que ela não tem um lateral esquerdo, porque se você tivesse um lateral esquerdo daqueles... foguetinho. Aqueles avassaladores, que era um Theo Hernandes, vai para ser, que nem vive o melhor momento dele. O Arana, mas... que tem esse perfil, mas às vezes, que infelizmente tem machucado muito, mas às vezes que jogou pela seleção, não foi nem sombra, né? Então, e no Galo também tem atacado melhor por dentro do que aberto. Aí você tem o Renan Lodge que falou, o preconceito contra o futebol saudita. Não é preconceito, Renan Lodge. Acho que na hora que você escolhe jogar no futebol saudita, você corre riscos. O Bento é um conceito. Mas tá convocado. É um conceito correto. Então, mas acho até que é um goleiro, tá? Não quer dizer que você não possa convocar jogadores que atuam no futebol saudita. Ô, Jean, o Renan deve ter visto ali, o Cristiano Ronaldo foi convocado para Portugal. Só o Cristiano Ronaldo, né? Só o Cristiano Ronaldo. Só uma coisinha que o Bira mandou pra gente, um abraço, Bira Tanleal, Beijo, Bira. Fã de esportes. Ele falou, acho que é bem lembrado, ele falou, talvez o único momento em que o técnico da seleção tenha sido o maior nome da seleção brasileira foi o Falcão, na década de 90, quando ele só podia convocar jogador que atuava no Brasil. E, de fato, ali havia uma expectativa muito grande, porque o Falcão vira técnico da seleção, porque ele era comentarista na Globo, então ele tinha toda aquela visibilidade, era uma unanimidade, assume a seleção brasileira com alta expectativa e a sua seleção, naquele momento, só tinha jogadores que atuavam no Brasil. Então, realmente, talvez ali o Falcão fosse o maior nome da seleção, mas acho que nada se compara com o que a gente viu hoje. Cara, coisa dos câmeras lá na hora que ele entrou em campo. Nenhuma dúvida, assim. E, inclusive, em relação à imprensa mesmo. A Vitória e o Pedro falavam ontem no Sport Center que, assim, ficou uma fila. Não deu para colocar todas as pessoas dentro, todos os jornalistas que gostariam, do Equador, que gostariam de falar com o Ancelotti, eles ficaram do lado de fora. Vai ver o que agora contra o Paraguai. Vai ser um absurdo, em cima. Não tem o que fazer. O Vini Júnior, nesse jogo, ele foi melhor do Vini Júnior da seleção brasileira que estávamos vendo com o Dorival? Ou muito parecido? Ia forçar a barra, eu acho. E assim, como o Jean falou, tentou ali no 1 contra 1, até no primeiro tempo, levando vantagem em uma ou outra jogada, mas sem conseguir progressão, né? Passava de um, já tinha a cobertura chegando, mas do Vini... é muito injusto também colocar toda essa carga nele. O cara veste a camisa da seleção e sente.
Ele pode sentir pela cobrança, pelas comparações, mas eu não acredito que a ponto de esquecer de jogar futebol. E é isso, ele continua tentando. Só que as condições são muito diferentes do Real Madrid. Então, no Real Madrid, a circulação de bola, e pelo menos havia, né? Porque nessa temporada também não funcionou. Mas havia ali movimentos coordenados de contra-ataque que davam para ele a condição de 1 contra 1 de fato, de não ter cobertura. Então, hoje, por exemplo, hora nenhuma, o Vinícius Júnior pegou só passar de 1 e chegar no gol. Não houve, porque havia essa distância do meio campo, o Richarlison ficou muito preso na marcação, o Estevão também não tinha essa liberdade para, às vezes, se associar e mudar completamente de lado para se aproximar do Vini. Então, aos poucos, o Ancelotti vai perceber isso e vai tentar criar esses mecanismos para ajudar o Vini. Agora, só botar na conta dele, olha, o Vini não joga bem na seleção porque é no Real Madrid que ele tem a magia. Ele joga bem. Exato. Se a gente fizer uma análise justa, e hoje a defesa se salvou, mas até em alguns momentos, o Marquinhos, campeão no PSG como capitão, foi questionado na seleção e com justiça também, porque não estava bem. Hoje o Alisson sai mal do gol, mas fora isso não teve problema num lance de cruzamento, mas também já foi questionado. Então o problema da seleção é de fato coletivo e de ter um treinador que consiga favorecer seus jogadores. E acredito que com um pouco mais de tempo, a tendência é que o Vini passe a ser priorizado na visão do Ancelotti de gerar mais situações como ele tinha no Real Madrid, principalmente na temporada passada de 1 contra 1. Não acho que ele tenha feito um grande jogo. Na comparação direta com o que ele vinha jogando, eu acho que foi um pouco melhor. E acho que ele foi o melhor atacante do Brasil, o que não quer dizer que ele tenha feito um bom jogo. Mas 6,5. Dentre as atuações ruins dos homens de frente do Brasil, ele foi o que teve a atuação menos pior. E se a gente peneirar nessas eliminatórias, a eliminatória do Brasil é qualquer coisa, né? Porque é um desempenho, nossa, é paupérrimo. É muito pobre, Se a gente pegar, são 15 jogos da seleção brasileira. São 2 ou 3 jogos que o time jogou bem e ainda assim contra adversários mais frágeis. O primeiro contra a Bolívia, que a gente citou aqui. A goleada contra o Peru. Mas ainda assim... Os bons jogos foram graças ao... Não, mas se a gente pegar jogos contra o Uruguai, contra o Equador, contra a Colômbia, contra a Argentina, o Brasil não jogou bem em nenhum deles. Contra adversários de alto nível. A exigência tem que ser essa. A exigência ela tem que ser coletiva. Eu acho que não faz sentido, não cabe se exigir do Vinícius Júnior o que se exigiu ou se exigia do Neymar. Porque eles não são jogadores, para mim, compatíveis do ponto de vista da qualidade, do potencial. Obviamente, se me dissessem hoje, quem que você quer que vá para a Copa do Mundo? Vinícius e não o Neymar, porque parece pouco provável. São prateleiras diferentes. Mas são prateleiras diferentes. Então, acho que assim, quando você tinha aquela ideia de que o Neymar tem que ser o cara que vai desequilibrar, que vai fazer o Brasil ganhar uma Copa do Mundo... Assim, primeiro, são pouquíssimas as seleções que tiveram ou têm a possibilidade de olhar para um jogador e fazer isso, e dizer isso. Mas mesmo nessas seleções, o trabalho não é em torno de um jogador. Ok, a Argentina foi campeã do mundo fazendo isso. Em torno do Messi. Mas era o Messi, só o Messi. E não dá para comparar o Messi com absolutamente ninguém. Portugal fez isso com o Cristiano Ronaldo, o único cara que conseguiu, por incrível que pareça, rivalizar com o Messi durante toda a carreira dele. E aí esquece, esses caras estão lá em cima. Esse negócio de querer pôr outros jogadores junto a Messi e Cristiano Ronaldo dos últimos 20 anos, você não vai colocar. Você pode dizer que o potencial do Neymar seria um potencial para brigar com eles. Aí eu estou plenamente de acordo. Mas o potencial já foi. Quer dizer, agora o quanto a gente vai conseguir espremer, se vai conseguir espremer ou não, o Neymar é outra coisa. Agora, o Vinícius não é esse cara. O Vinícius é um baita jogador, um jogador de altíssimo nível, muito bom, como vários outros jogadores que a gente tem de alto nível no futebol mundial hoje. Assim, como? Um pouco a mais, um pouco a menos. Agora, não sei se o Yamal vai ser esse cara
que vai conseguir rivalizar com os dois que eu citei, mas por enquanto não dá para... o Mbappé está acima, né, dos que a gente falou, mas assim, não dá para querer que o Vinícius resolva toda a parada da seleção brasileira. É natural também que a gente olhe para a seleção brasileira, busque um protagonista, porque isso é cultural da seleção brasileira, e quem é que a gente vê? É o Vinícius Júnior, o cara que foi no Real Madrid, Champions e tal. Mas essa cultura não é positiva, eu acho, Marcelo. Não quando você não tem um Cristiano Ronaldo, um Neymar, não tem mais e nem Hoje, fazendo Espanha e França, Dembélé e Doué vieram arrebentando e arrebentaram a final da Liga dos Campeões. Só que hoje na seleção eram caras totalmente diferentes. O Dembélé naquela função pelo centro do Luiz Henrique não era, tinha o Mbappé ali, ele vai jogar do lado. E no caso, só para traçar um paralelo, o Didier Deschamps botou 4 atacantes no time. O que não quer dizer que seja uma saída, porque a equipe ficou desequilibrada, em função do meio de campo da Espanha ter mais gente. Mas criou muito, né? Mas criou. Até mais bastante. Do que a Espanha. Só que quando a Espanha foi... Era um perigo. 1, 2, 3, 4, 5, até a Espanha falar, ganhamos o jogo. Aí começou a tomar 2, 3, 4. Mas, para dizer o quê? Você veja que o comportamento, você não consegue... nem sempre você traz do time e põe na seleção, ou da seleção leva para a equipe. Sim, essa transferência nem sempre. Tem um cara que conseguiu fazer isso aos 52 minutos do segundo tempo da carreira dele, que foi o Messi. Sim. Ele não conseguia transportar o Barcelona para a seleção da Argentina. É verdade. Ele passou uma Copa, passou outra, Copa América, desistiu, se aposentou, voltou. Então você fala assim, tá faltando o craque. A Argentina tinha e não conseguia. Até o dia que deu certo. Conseguiu, assim... Ganhando o Brasil no Copa. E conseguiu porque, assim, a seleção toda, e aí, assim... Se voltou para ele. Se voltou para ele. Mas estou falando de todo mundo. Eu estou falando de técnico, de jogadores, goleiro, de companheiros. Todo mundo falou, não, beleza. E uma a geração... gente precisa desse cara para ganhar a Copa do Mundo. E aí, assim, só que o Messi justificava que você fizesse isso. O Messi justificava você dizer, não, beleza, eu vou ganhar a Copa do Mundo por sua causa. Porque sem você, provavelmente, eu não ganharia a Copa do Mundo. Foi o que a Argentina fez, deu certo, poderia ter dado errado, mas o fato é que hoje o Brasil não tem esse cara. Bom, deu certo e continua dando certo. Continua dando certo. Mas hoje o Brasil não tem um jogador para dizer, seja pela... Poderia ser. E acho que o perfil de personalidade de uma geração... da geração do futebol argentino para a geração do futebol brasileiro é diferente também. Verdade. O nível de imposição que os atletas brasileiros mostram quando eles saem do contexto dos clubes e se apresentam na seleção, eu acho que diz muito sobre a maneira que os jogadores brasileiros são formados hoje. Acho que da geração do Neymar para baixo, e eu faço uma relação muito com o impacto que todo esse convívio com rede social, o impacto que isso tem na sociedade brasileira, no atleta brasileiro. Eu acho que a gente forma jogadores com menos capacidade de imposição fora desse contexto de clube. E acho que isso acaba atrapalhando que o Vinícius assuma o papel que a gente espera dele, que o Rodrigo assuma o papel que a gente espera dele. Mas por que você acha que no clube ele tem esse contexto? Porque eles estão dentro de um ambiente europeu. Então, mas nesse aspecto eu acho muito bom que... E os argentinos acho que têm uma formação um pouco diferente. Sim, é verdade. Mas os próprios europeus dizem isso da questão mas é na formação de atleta, né? Não é nem... Não estamos falando de sociedade. E aí a gente vai falar de maturidade, da maneira como os jogadores eles são criados nas bases brasileiras, como eles saem muito cedo, como eles se adaptam aos seus clubes. Muita coisa impacta nisso. Tudo isso impacta, além de saber com quem eles estão jogando nos seus clubes, nos seus grandes clubes. Eu não consigo conceber que um cara que consegue jogar... vale para outros jogadores também. Mas o Vini consegue jogar no Real Madrid. Se tem pressão num clube, é o Real Madrid. Mas ali não é uma temporada. Pressão, mas olha quem está do lado dele. É um ambiente mais controlado, né? Então, mas para mim é muito menos... E se não for ele, vai ser o Mbappé. Se não for o Mbappé, vai ser o Bellingham. Aqui ele vem para cá e tem que ser ele. Então, mas nesse aspecto, o tamanho do técnico, termos um técnico desse tamanho agora ajuda muito. Lógico. Porque eu repito e sempre vou falar isso, e eu gosto muito do Tite, mas o Tite não exerce... Quando ele tinha este tamanho, que não era o tamanho do Ancelotti, evidentemente, mas quando ele tinha esse tamanho na seleção brasileira, em relação ao principal craque da seleção brasileira, ele não impôs isso. Ele permitiu que as coisas fossem tocadas do jeito que sempre era. A gente ainda não viu o Ancelotti em relação ao Neymar, né? Porque o Neymar não está à disposição. Mas será que o Ancelotti também, mesmo com esse tamanho todo,
conseguiria ou seria uma opção dele? Ah, não, aqui a banda toca diferente e vou seguir assim? Acho que sim. Porque eu também, eu quero acreditar que sim. Mas se um cara como o Tite, que também tinha, quando o Tite chegou à seleção, ele tinha o mesmo status do Ancelotti em relação à unanimidade. Sim, ele chegou, a unanimidade, não havia sim. contestação Ao tamanho, não. alguma. É por isso que eu digo que era o único momento que alguém, em relação ao Neymar, como você está falando, poderia ter sido um pouco mais duro, ter exigido mais profissionalismo. Hoje o desafio do Ancelotti é 1000 vezes maior, porque basta ver o que o Neymar tem feito no Me diga dia a uma dia coisa, da vida dele. Outro treinador mas teria convocado o Neymar Não, nessa assim, data? maior, eu Acho acho que que sim. sim. O Dorival Acho que sim. convocou. O Mas Dorival- eu acho que pro Ancelotti é menor, porque ele olha pro Neymar e fala assim, meu amigo, depende de você. Não, mas Quando então- você não apresentar o que eu preciso para minha seleção brasileira, eu não vou te convocar. Não, então, agora mas é que vamos eu não acredito mas outro muito- treinador teria trazido o Neymar do jeito que ele tá. Não, eu acho- Da maneira como ele foi, acho vamos dar que um sim, jeito, vamos organizar mas a seleção em função do Neymar. Mas eu não acredito na atitude beligerante do Ancelotti. Isso não é a característica dele. Ele nunca vai chegar pro Neymar e falar as coisas. Você não tá mais. Isso ele não vai fazer. Até porque quem leu a biografia dele, né? Liderança tranquila. Ele vai transformar isso a favor dele. Exatamente. Mas Agora, exatamente o que pode isso. Eu tô acontecer é esperando quem vai naturalmente. apresentar. O que eu acho que pode acontecer é que naturalmente, quando o Neymar chega na seleção, né? Se ele chegar na seleção. Porque a gente nem sabe se isso vai acontecer. Mas quando o Neymar chega na seleção e olha para o Dorival Júnior, com todo respeito ao Dorival, o Neymar cresce, ele Claro. fica grande, ele faz o que ele quiser e tudo mais. O Dorival falou que estava preparando o time para o Neymar. Quando o Neymar era boa nem de jogava salvação, futebol, era tá boa de jogando. sal- era o tronco passando ali pro Dorival O que eu agarrar. acho E ele que, assim, machucado, e o Neymar machucado. O Neymar chega, olha para lá, para a cadeira do técnico, vê o Ancelotti sentado ali, a postura já muda. Claro. Pode não ser maravilhosa, pode não ser exemplar. Vale lembrar, o próprio PSG muitas vezes não optava por técnicos grandes ou mais duros, como é o caso do Luiz Henrique. Para não contrariar as Para crianças. não contrariar as crianças. Exatamente. As crianças. Então, assim, era... As crianças. E aí as né? crianças faziam o que quisiam, porque ninguém está discutindo a qualidade Quando das todas crianças. as crianças foram embora, eles ganharam a Liga dos Campeões. Eles ganharam a Liga dos Campeões. Que Aí coincidência. trouxeram o Luiz Henrique. Porque antes de A ter gente um perdeu técnico... muito tempo. A gente perdeu muito tempo fazendo besteira. Para não falar outra palavra. Mas sim, era uma... Transbordava, né? Foram anos fazendo besteira e à espera de Carlo Ancelotti. Aí tinha o projeto, primeiro projeto, segundo, terceiro, quase a gente vai para o quarto sem Ancelotti. E tá aí, veio o Ancelotti. Veio tarde demais. Veio dentro de uma conveniência para ele. Pô, legal. Um ano antes do Mundial, não é o ideal, mas ele fala assim, Carlo Ancelotti está 4 anos nessa vida de seleção, treinando o Real Madrid, largar, nem pensar. E tanto que esses caras não treinam seleções na Europa. Sim. Sim, é difícil você ver um treinador gigante como ele treinar uma seleção. Geralmente os técnicos dos países não são os melhores técnicos que os países têm. Didier Olhando, Deschamps está lá desde olhando 2012. para todas as Luiz de la seleções, Fuente, quem tem hoje o melhor O treinador? De La Fuente, Todas- De La É a Fuente seleção brasileira. tem uma história dentro da estrutura da Federação Espanhola de Futebol, mas não como treinador vitorioso e tal. Acho que até um bom treinador que poderia ter uma carreira fora de seleção, mas as seleções vão se virando. Pegando nomes, os caras estão afim dar uma Talvez parada. a Itália, quando pegou o Spalletti, foi um movimento, assim, o cara que foi bem campeão aqui campeão traz. italiano. Mas o normal Inglaterra- é as seleções não terem os seus melhores técnicos trabalhando lá, Porque né? esses caras estão do- girando na dos roda. clubes. Liga dos Campeões. Mesmo a Itália, quando pega, Isso. pega o campeão, mas não pega o mais renomado. Tem vários outros mais E renomados. não vão né? pagar para eles É isso. o salário de um treinador de clube. O mercado principal não é o mercado dos Não é seleções. assim, a gente faz isso. E o Ancelotti faz esse movimento agora porque é um movimento meio que final de carreira dele. Se ele tivesse no auge da idade, da vida Espera um útil dele pouquinho. como técnico, ele não pegaria uma seleção. Bom, agora. mas hoje a seleção brasileira tem o melhor técnico de todas as seleções. Vocês veem algum treinador melhor do que o Não, Ancelotti? na, à frente de alguma na seleção? teoria não, mas na prática... teoria não. Na prática é outra coisa, porque ele tem pouco tempo de Aí trabalho. eu Ele te tem um pergunto, jogo, 2 treinos. o que é o não tem melhor muito o que falar. treinador? o maior treinador. Não, o maior.
É o maior treinador. É o De La Fuente, que está na Espanha já há algum tempo, ganhou a Eurocopa, ou o Ancelotti chegou para um trabalho de um ano? O Scaloni, Ou o trabalho do Scaloni. Que ninguém brigou para ele como treinador, mas tá lá. É que assim, mas o maior treinador é o Ancelotti, é isso. É o maior. Olha, eu queria voltar para o jogo contra o Equador e queria falar no segundo tempo das modificações, das trocas do Ancelotti. A seleção melhora com as trocas? Ele faz alguma leitura que faz a seleção melhorar? Eu acho que há pouca mudança estrutural, assim. Ele troca mês por mês. Mas há uma visão muito clara, assim, muito correta, assim, com o que a gente estava olhando aqui. A gente falou que o Richarlison não foi bem. Na primeira troca ele tira o Richarlison. O Estevão não estava num grande... Primeira troca ele tira o Estevão. O meio-campo não estava bem. Ele foi lá, tirou Bruno, tirou Gerson. Né? Então, assim, ele foi olhando dentro do que de fato não estava rendendo bem do ponto de vista individual. Acho que a seleção melhorou um pouquinho, mas não foi nada que tenha mudado o patamar de atuação. Foram trocas previsíveis ali, né? A seleção termina o segundo tempo com uma finalização só. Então produziu muito pouco. E não dá também para colocar no colo do Matheus Cunha, que entra fazendo a referência. No Wolverhampton tem jogado em outra posição. No Gabriel Martinelli, que está voltando agora também para o time. Não é pela direita onde ele joga no seu melhor lado, né? O Martinelli joga na esquerda. Só sofreu correndo atrás de atacante. No Brasil não jogou. Não, então é difícil analisar também, porque é isso. Do outro lado, pega um Equador, que por mais que não tenha o talento da seleção brasileira... É um bom time. E olha que Moisés Caicedo, há jogadores ali, o Pátio acabou de ser campeão pelo PSG, mas bola por bola, principalmente os jogadores de frente, o Brasil tem mais talento. Mas o estágio do trabalho do BKSS é o outro. O cara conhece o time, o cara perde o Ener Valencia, mas sabe ali qual é a reposição exata. O Ancelotti está tateando, e mesmo um técnico com a experiência dele, com o tamanho que ele tem, também precisa conhecer jogador, precisa ver como o cara reage em campo, precisa saber, em relação ao Estevão, por exemplo, como ele consegue tirar também. É natural, um jogador de 18 anos, fazendo a primeira partida como titular da seleção brasileira, que sinta ali, que se intimide em algum momento. Então, não dá para... Eu sei que a expectativa, e é isso, não dá para dizer que não foi frustrante, mas, por outro lado, não dá para cobrar nem mesmo do Ancelotti que faça milagre num jogo, que a seleção se transforme e que isso seja uma coisa perene. Então, é um trabalho que, por mais que seja de tiro curto, pensando na Copa do ano que vem, com poucos jogos ainda de eliminatórias, é complexo, e ainda mais se a gente comparar com o estágio de outras seleções sul-americanas. Eu resumiria assim, ele fez as alterações, olhando para o rendimento dos jogadores e para o que estava acontecendo no jogo, ele fez as alterações corretas e elas não deram muito resultado. É isso, para mim é resumo. Olhando para o jogo, eu penso que a organização, os jogadores concentrados é o que mais me chamou a atenção. Parecia que eles não queriam errar em absolutamente nada, porque o Carlo Ancelotti estava chegando e eles queriam mostrar ali o bom futebol. Não conseguem fazer isso. Eu acho que até a atenção também dessa estreia de ter o Carlo Ancelotti. Tem um momento em que o Estevão erra um passe ali na frente dele e aí ele olha assim para o Ancelotti, não, calma, tenta dar uma tranquilizada. Inclusive, nos treinamentos, ele conversa muito com o Estevão. Ontem ele conversou muito com o Estevão, porque ele sabe que é um menino e sabe também que ele pode sentir nesse momento na hora que o Estevão sai, brasileira como titular. Ele vai lá abraçar efusivamente o Estevão. Tal. Acho que é o jogador que mais demanda esse olhar. E ele sabe disso. Ele não precisa fazer isso com o Casemiro. E é o técnico que recebeu o Vinícius muito jovem, que recebeu o Hendrick muito jovem. O Rodrigo muito jovem. Sabe como é o atleta brasileiro dessa idade. Você pega o Valverde, o que o Valverde, como chegou o Valverde, como ele... Que jogador ele é do Real Madrid. Então, assim, acho que é um cara que já fez esse trabalho, está disposto a fazer, porque não tem alternativa, você não vai perder um talento, porque você tem que desenvolver. E ele sabe que um jogador desse pode... E vamos ver, porque o Estevão vai ter um ano de Premier League. Como é que vai ser esse ano? Vai ser um ano ativo, que vai crescer? Vai ser um ano que vai passar no banco? Seleção, né? Porque ele faz muito isso com vários jovens, ele fez os caras evoluírem absurdamente, mas trabalhando todos os dias com esses jogadores. Na seleção é diferente. Eu vou dizer uma coisa, eu vou passar o pano pro Ancelotti, mas os jogadores, eles me decepcionaram.
sei, a tensão ali deles e o que eles não conseguem demonstrar nesse jogo me deixou um pouco decepcionado. Então, o Carlo Ancelotti, depois da partida, fala, mister. Bueno, creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, han tenido a veces buena presión ofensiva. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía ser mejor, con balón, con un juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, y salimos satisfechos, con confianza para el próximo. Você esperava que o Brasil tivesse mais oportunidades de gols nesse primeiro momento, pelo pouco tempo que você conseguiu trabalhar? Creo que las condiciones del césped eran un poco complicadas para jugar un juego más combinado más atrás, era más complicado controlar el balón. Creo que hemos tenido dos muy buenas oportunidades con Vini, con Casemiro en la segunda parte. Sí, se podía ser mejor enfrente, pero hay que tener en cuenta también la fuerza del rival, porque Ecuador ha jugado un muy buen partido como nosotros. Classificação possível já em São Paulo. O Brasil hoje tem menos posse de bola, enquanto fosse tocado. O senhor fez uma troca do Martinelli pelo lado direito. ¿Cuál es su idea de colocar do lado direito? Bueno, los cambios no han sido cambios solo para meter un poco más de energía. Creo que Estevao como Martí, como Richarlison y como Gerson han trabajado muy fuerte, con mucho compromiso a nivel defensivo. Los cambios que he hecho era solo para dar más energía al equipo y solo por esto. Professor Ancelotti, Júlio César do Portal Agora do Paraná. O torcedor tinha uma expectativa de um futebol já melhor nessa largada. Porém, um ponto é muito importante para o Brasil. O que a gente já pode projetar para terça-feira para o jogo contra o Paraguai? Yo creo que contra Paraguay va a ser un partido distinto porque tendremos más oportunidad de controlar el juego. Ahí tenemos que hacer un juego, como he dicho, con más ritmo, con más movilidad, con más intensidad, y creo que lo vamos a ver acá a nuestra casa. Ele vai. Professor, o que você percebeu no jogo de hoje que você não quer que se repita de jeito nenhum no próximo jogo? O que você sentiu que faltou para que a seleção saísse com a vitória? No, como he dicho, faltaba un poco de juego de ataque porque creo que, aparte que creo que Ecuador ha defendido muy bien, no era tan sencillo buscar espacio entre líneas, hemos tenido dificultad en la salida, no siempre han llegado los balones limpios en los últimos tercios. Eso, como he dicho, no quiero ponerme excusa, pero el campo no era tan sencillo jugar en esta condición. Eu queria que você falasse sobre o ambiente. A gente está aqui na América do Sul, é algo bem diferente da Europa em vários sentidos, desde o campo até o estádio, até os torcedores. Então queria que você falasse como você se sentiu nesse primeiro jogo pela seleção brasileira. Un muy buen ambiente. Hemos recibido una buena recepción aquí. Creo que ha sido un ambiente fantástico. Obviamente la afición empujaba a su equipo. Todo ha salido bien, un partido correcto, buen arbitraje. Entonces creo que salimos de aquí, como he dicho, con confianza, con un buen punto a ganar el próximo partido. Profe, mucho gusto. Antes de su llegada se hablaba mucho del tema altura. Ahora decidió jugar a nivel de llano y claro, hablamos siempre que sobre los 1.800 metros sobre el nivel del mar siempre ha existido una particularidad y una ventaja, incluso a nivel psicológico, a nivel metabólico. ¿Usted cree tal vez que Ecuador dio alguna ventaja al jugar al llano? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno,
esto no lo sé. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, también el viaje. Esto creo es un poco más distinto. Los viajes aquí son muy largos, esto te penaliza un poco. Creo que a nivel físico los dos equipos lo han hecho muy bien. Si teníamos que jugar en altura, no sé qué podía pasar. No sé de verdad qué podía pasar. Podía ser bueno, podía no ser bueno. Creo que en altura jugaban los dos equipos, no solo nosotros. Como é que você acha que funcionou a sua comunicação com os jogadores? Você acha que conseguiu transmitir tudo que você gostaria para eles? Que eles entenderam bem o que você pediu antes e durante o jogo? Creo que lo que hemos hablado antes del partido, los jugadores han intentado de hacer. Como he dicho, a nivel defensivo el equipo ha jugado muy bien. En mi opinión, no hemos concedido oportunidades claras a un equipo fuerte. Como he dicho, se podía manejar mejor el juego con balón, pero tenemos algo que mejorar en el próximo partido contra Paraguay. Carlos, boa noite. Boa noite. Cumprimentos pela sua estreia. Por toda a vida que a gente sempre tem a primeira vez na vida. E a primeira vez que hoje comandando o selecionado de modo especial, no pentacampeão. Qual foi o seu realmente sentido no jogo antes do grande? Esse coração de italiano não bateu muito forte? Bueno, la emoción, sí, partido especial, de verdad. Esto es mi primer partido como seleccionador, teniendo en cuenta que he hecho con el banquillo más de 1.800 partidos, ha sido algo especial. Creo que puedo hacer una evaluación de este primer periodo aquí. Me ha encantado la recepción que he recibido aquí, me ha encantado trabajar con la CBF. Creo que para mí es un regalo estar aqui. Muito bem, está em entrevista do Carlo Ancelotti. Vamos para o Equador, vamos falar, inclusive, repercutir também essa entrevista. Vamos conversar com Pedro Ivo Almeida, ele acompanhou o jogo da seleção in loco, lá no local, e vai trazer, então, as suas percepções também do Estádio Monumental. Pedro Ivo Almeida, muito boa noite, seja bem-vindo à Linha de Passe. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Marcelo, um beijão para você, aos companheiros da bancada, agora sim, participando aqui, uma luta, a estrutura está longe de ser das melhores aqui em Guayaquil, no Estádio Monumental. A gente está aqui na porta do estádio, até por questões de direito, detentores ou não, a gente não pode fazer esse programa lá dentro. Estamos aqui na porta, muito tumulto, queda de internet, a torcida equatoriana compareceu em ótimo número aqui ao Estádio Monumental. Aquela aglomeração que faz cair um pouquinho o sinal de internet. Até não sei se já passearam pelo assunto, mas antes da coletiva do Ancelotti, um assunto para mim sério, que custa muito para muita gente, me chamou a atenção. A tal punição de 25% da capacidade do estádio por conta de reincidência de cantos discriminatórios, não foi vista aqui não. Estádio quase que lotado, um pouquinho de uma arquibancada ali atrás do gol à direita das cabines de TV estava bloqueado no início do jogo, depois ao longo do jogo o pessoal foi tomando conta por ali, então vamos ver até que ponto a FIFA considera essa punição importante, vai cobrar o Equador, porque o estádio estava muito acima dos 75% que seriam liberados para essa partida. Sobre a coletiva do Ancelotti, eu consegui ouvir um pouco aqui, me chamou a atenção quando ele fala de não concedemos grandes chances ao Equador. Eu estou com ele, eu acho que deve ser um ponto a ser destacado. Perdoe se eu repetir algum comentário de algum colega, eu não acompanhei aqui o início do programa até agora. Mas acho que sim, se teve alguma coisa que deu para salvar de análise ali dessa estreia do Ancelotti, desse primeiro jogo do novo momento da seleção brasileira, foi o fato de que a equipe estava um pouco mais compactada, se defendendo um pouco melhor, travando um pouco mais, não deixando que o Equador chegasse, apesar da sua torcida empurrando com tanta tranquilidade, com tanto espaço, até que chegou, exigiu do Alisson, mas muita bola truncada, muita bola mascada, bola de fora da área, quase sempre combatendo. Agora, do meio para frente, não gostei do que vi aqui não, Marcela, não gostei. Acho que a ideia era uma com o meio de campo, não funcionou. Não funcionou como combate, não funcionou como criação, não funcionou do ponto de vista de arrastar para o ataque. Os homens de frente também achei bem abaixo. O Estevão, pouco que teve,
Teve campo ali, mas acelerou, faltou uma tomada de decisão melhor. O Richarlison, para mim, muito mal. O Vini Júnior, para mim, mal. Quando teve espaço para decidir, teve uma bola só ali pela beirada de campo que ele cita. Depois a bola que rola para trás, o Casemiro acaba finalizando na mão do goleiro. Agora, de resto, o Brasil cria pouco. E muitos erros de passe. Então, com bola, um Brasil ainda problemático. Sem bola, um Brasil que procurou se defender contra uma equipe que vem bem nas eliminatórias até aqui. Um saldo, não sei se tão positivo, mas é bom lembrar. Muita empolgação pela estreia de um grande nome à frente da seleção, mas apenas 2 treinos e meio, para a gente achar também que veria uma revolução por aqui. Não era o que eu imaginava, também não foi o caso, mas acho que dava para ter sido um pouquinho melhor no momento defensivo. Casemiro, Bruno e Gerson, acho que dá para a gente repensar isso aí. Muita gente de cadência, de controle, mas pouca gente de mais pressão para acelerar, para girar, sair jogando, tentar levar um pouco mais, acho que faltou um pouco isso. O Brasil não controlou o jogo por ali, pelo contrário, viu o Equador controlando o jogo em muitos momentos. Então são situações que a gente vai analisar pouco a pouco nesse trabalho do Ancelotti, que também não é mágico, não faria a seleção jogar o melhor futebol do mundo aqui em menos de uma semana de trabalho no campo. Pois é, e 2 treinos e meio, como você falou, Pedro, realmente era algo muito difícil. Claro que a expectativa era muito grande, queríamos ver uma seleção muito melhor, mas os jogadores não conseguem desempenhar também tudo o que pensa o Carlo Ancelotti. Ele fala na entrevista, Pedro, e daqui a pouco passo também para os nossos comentaristas, que contra o Paraguai teremos uma seleção diferente, com mais posse de bola, teremos mais o controle da bola. Você imagina que isso já é ele dando alguma dica de que vai ter mudanças na partida contra o Paraguai? Marcelo, acredito que sim. A gente, ao longo de toda a programação hoje, Sport Center, depois Equipe F, do Mundo F mais cedo, a gente tentava fazer uma projeção do que seria essa partida e eu imaginava um Equador tentando controlar, um Brasil tentando competir e um Brasil tentando reagir. Acho que foi por aí. O Brasil se defendeu, conseguiu em algum momento competir, não conseguiu controlar e teve dificuldade para atacar. E falava também que no segundo momento, no segundo jogo, nesse segundo ato dessa data FIFA, eu imaginava um cenário diferente na Neoquímica Arena. Não é questão de acertar a previsão não, mas acho que o cenário do jogo, o desenho do jogo adversário vai nos levar a isso. Os 2 treinos e meio que eu falei, o time que entra em campo hoje, ele parte de uma formação testada na terça, durante muito tempo, um treino tático na terça. Na quarta-feira ontem, aqui no Estádio Monumental, na atividade de véspera de jogo, já foi um pouco diferente. Ele veio com o Ederson ali ao lado do Casemiro, ele veio com o Matheus Cunha na linha de frente, hora ao lado do Richarlison, hora sozinho, sem o Richarlison, com outros nomes ali o acompanhando. Então acho que sim, acho que a gente pode tentar imaginar peças diferentes, comportamentos diferentes. Eu não sei se as dinâmicas diferentes vão funcionar ainda, é pouco tempo de trabalho, ainda que seja maior. Amanhã um treino com muito pouca gente em campo, mas sábado e domingo treino com bola no CT do Corinthians, segundo um apronto ali antes do jogo de terça. Acho que teremos peças diferentes, tentativas de dinâmicas diferentes e o Brasil hoje fazendo o que o Equador se propôs a fazer, controlando o jogo do meio para frente, a entender como é que vai ser isso. Do meio para trás, acho que alguma boa notícia por aqui, de compactar, fechar, não sofrer. Não acho que o Paraguai você precisa se preocupar em não sofrer. Você precisa se preocupar agora no outro passo, em jogar. Não sei se teremos tempo para isso, mas eu queria ver pelo menos alguma ideia diferente do que não aconteceu aqui hoje. Marcela. Pois é, o pensamento dos nossos comentaristas aqui na mesa foram pensamentos parecidos também, viu, Pedro? Vou colocá-los aqui, então, na discussão e você também conversa. Estamos mais entrosados que o time do Ancelotti, então. Mas não tenha dúvida, afinal são muitos anos, né, de casa. Mas, assim, Zupa, Breiler e Jean e Calçade, quando ele fala isso na entrevista, olha, a gente vai ter um jogo diferente, vamos ter posse de bola. Ele me parece... Não sei se satisfeito, mas ele quer passar essa ideia de que, a gente buscava aqui um jogo com uma segurança maior e isso a gente conseguiu contra uma equipe muito boa, contra uma seleção muito boa, contra o Equador. Eu fiquei com essa impressão de que a premissa básica dele para o jogo de hoje foi cumprida, que era que o time se organizasse bem defensivamente. A segunda parte do combinado, aí ele admitiu, olha, a gente poderia ter um trabalho, um manejo melhor do balão. Ele falou, poderia, de fato poderia, mas para mim ficou claro que o ponto de partida do Carlo Ancelotti para a sua estreia jogando em Guayaquil contra o bom time do Equador era organizar o time taticamente do meio para trás. O Brasil pode e deve ter uma postura diferente contra o Paraguai em termos de proposta, em termos de execução, mudando ou não. Se por um acaso ele não quiser mudar a escalação,
com jogadores colocados em campo, que são todos eles muito bons jogadores, eu acho que dentro da convocação, exceção feita ao Rafinha, que estava suspenso, mas dentro da convocação eram os melhores jogadores disponíveis, o Brasil tem como ter uma outra postura sem precisar mudar. Eu acho que ele vai mudar uma peça ou outra, mas um entendimento diferente do que pede o jogo de terça-feira, isso para mim, é outro ponto de partida para o duelo contra o Paraguai, mudando ou não, né? E que o jogo vai ser diferente, não tenho dúvida. Outro cenário, o Paraguai, jogando em casa, ganhou do Uruguai com 29% de posse de bola. O time do Gustavo Alfaro é isso, não joga com posse, não quer ser protagonista do jogo. Pelo contrário, quanto menos tiver, mais efetivo é o time, jogo muito direto, 2 linhas de 4 e até ele joga com o Júnior Alonso na esquerda, né? O zagueiro do Galo, mas o Júnior Alonso não sobe, fica plantado ali do lado esquerdo, sempre fechando, e esse é o time do Paraguai. E para isso, o Brasil vai precisar ter muito mais ideias lá na frente, vai precisar ter mais associações, vai ter até menos espaço do que teve hoje contra o Equador. Então, naturalmente, o Ancelotti já sabe que o adversário vai oferecer outro tipo de resistência e uma resistência sem a bola, dando a bola para o Brasil, e por isso, certamente, ele vai precisar trabalhar mais esse jogo ofensivo. Acho que, enfim, assim, foi legal que o Ancelotti falou o que todo mundo viu, porque essa é uma coisa que me assusta, quando a gente vê o técnico falando algo que é completamente contraditório com a partida. Então ele elogiou o que tinha que elogiar, criticou o que tinha que criticar. Eu só queria, sim, saber do Pedro sobre essa... Jean, mas assim, é que chegou agora, Ancelotti tem muito respaldo, mas imagine outro técnico na situação dele dizendo, não, o jogo foi bom dos dois lados, a gente jogou bem, o Equador jogou bem. Sim. É porque agora ainda... E assim, ele, no lugar dele, eu faria o mesmo. É isso, dizer, exaltar, valorizar o grupo, mas a gente sabe que o jogo não foi bom. Nem de Equador, nem chegar na primeira tem uma diferença em relação a todos os outros treinadores que passaram pelo Brasil. Não é nem a história, estou falando assim, mas ele vem, claro que é tudo construído pelo que ele fez, mas ele vem não precisando agradar ninguém. Sim. É agradar para ficar no cargo. Todos os antecessores tinham que fazer algo mirabolante rapidamente, oferecer assinatura, um caminho, né? Eles precisavam assinar trabalhos. Assim, acho que dá para deixar ele. Que você acha? Não, esse aí não dá para mexer mais. Não, ele pode... abraçou e vai até a Copa do Mundo. Então, assim, ele sabe disso. Né? E não é só por isso, né? Quer dizer, mesmo que fosse o começo de um ciclo de 4 anos... Mas o tempo, que é curto, até amplia essa questão. Claro. E tem uma mudança que ela é radical. Se fosse a diretoria anterior, ainda a gente teria dúvidas do que poderia acontecer. Porque aquilo era uma tragédia. Com a galera que assumiu, pelo menos o Chaldi chegou e falou assim, do que você precisa? Ok? O que você precisa? Rodrigo, Cícero, vamos trabalhar e tal. Assim, então, essa predisposição do CBF de entregar tudo para o treinador, é claro que é muita coisa, mas é a situação que nós estamos. Ou você entrega para o cara a chave da CBF do futebol brasileiro, ou a gente vai ficar mais uma Copa do Mundo, e eu acho que é o que vai acontecer, nós vamos ficar mais uma na fila. Mas a anterior era uma catástrofe, mesmo com ele, porque era economia de palito, entendeu? Um negócio assim que é uma loucura, Não, era a economia do palito, mas oferecendo para o Carlo Ancelotti o que ele quisesse e o que ele não quisesse também em relação ao salário. Mas aí começa a economizar em outras coisas. Sim. Né? Daí... mas assim, e pelo jeito, o Ancelotti está muito feliz com a CBF, porque o que ele elogia a CBF agora Eu acho que ele surpreendeu um pouco. Mas assim, desde das conversas, né, quando ele já estava acertado e tem a conversa do Ancelotti com o Sami, o Rodrigo Caetano e o Juan também participam, eles deixam isso muito claro. Você vai fazer da seleção brasileira o que você acha que deve fazer. E você vai ter à sua disposição absolutamente tudo que você precisar. Pelo menos até aqui é isso que está acontecendo. A seleção, não o futebol, né? A seleção brasileira, ela pode ter vários problemas. Falta de estrutura não é um deles, né? O que a seleção tem é dinheiro e estrutura. A seleção, a CBF e o futebol brasileiro é outra questão. A seleção tem
do bom e do melhor. Sim, a sala, a gente já tive a sala do treinador da seleção, a sala maravilhosa, ela é ampla, ela tem todos os equipamentos, você tem um espaço para todo mundo trabalhar. É ótima. A granja é um lugar que acho que impactou. Então ele viu, pô, tem um edifício legal, é uma sede bacana. Pô, a concentração é que ele não viu... Bem a mal, ele fala com o Rodrigo Caetano, ele não tá falando com o Edinaldo, assim, é outro... obviamente, assim, a gente tem que ter uma noção também que o cara tá chegando, ele não chega com todo o contexto que a gente tem de anos trabalhando com futebol no Brasil. Ele chega num lugar, vê uma estrutura decente, fala com uma pessoa decente, porque o Rodrigo Caetano é uma pessoa decente, tá morando nos melhores lugares, com dinheiro que tem à disposição para todo trabalho, ele não tem muito do que reclamar, de fato. Agora, eu queria só saber do Pedro... Eu quero lá saber de política de CBF, me entregue o que eu preciso. Ele não vai ficar... Quem é o Samir, não quero saber. Mas o Campeonato Brasileiro precisa... Ele não vai começar a falar do calendário brasileiro. Deixa pros caras do Linha de Passe ficar falando isso toda semana e tal. Eu só queria saber do Pedro a respeito dessa, porque isso eu acho que é uma coisa que provavelmente o surpreendeu. Eu estava falando aqui antes, Pedro, essa coisa dessa recepção. A gente viu ali o amontoado de fotógrafos. Por maior que ele seja, quando ele trabalha no Real Madrid, ele tem um monte de protagonista junto com ele. E ele não é a grande estrela de tudo. E hoje ele era a grande estrela de tudo. Me chamou a atenção se você tiver relatos sobre isso. A deferência do BKSS antes do jogo, né? Muito efusivo. Exato. Então não sei se você tem histórias a respeito disso. Olha, eu vou pedir perdão se o sinal oscilar, porque está bem complicado, mas eu vou tentar falar com vocês aqui. O que acontece de fato, hoje era a estreia do Ancelotti, era o jogo do Ancelotti, era o Brasil do Ancelotti, era a nova CBF chegando para tentar virada de página. Então, sim, não que tenha me causado estranheza, porque eu vou lembrar, o Jean e o Calçade principalmente, aquela live pós-convocação que a gente faz lá no hotel, lá na Barra da Tijuca, hotel que ainda serve de moradia para o Ancelotti nesse início de trabalho. E eu falava que me chamava a atenção que naquele momento a CBF tentava passar que tudo ali era do Ancelotti e que nem uma convocação de Copa do Mundo, fosse para 2022 ou 2018, era algo tão pomposo. Era algo com tanto, holofote, era algo com tanta, uma coisa até difícil de explicar, porque não é habituê do luxuoso ambiente da CBF. A CBF já é um ambiente muito luxuoso. Então, sim, a chegada da CBF, a chegada da seleção aqui, anteontem, era a imprensa equatoriana querendo saber do Ancelotti. A entrevista do Ancelotti ontem era a imprensa equatoriana quase que colhendo impressões de uma grande estrela do futebol mundial sobre o que é o futebol equatoriano. Era coisa do tipo assim: Ancelotti, você conhece o jogador tal do Equador? O que você pode falar? Dê uma palavra pra gente. Ancelotti, você pode dizer pra gente o que esperar da seleção do Equador no futuro? Ancelotti, o que você tá achando do país? Então, era uma coisa meio que uma referência. Estava chegando aqui um Messias, um Salvador, vindo um europeu para explicar aos sul-americanos o que era futebol, uma coisa meio assim, e ficou também assim aqui no Monumental de Guayaquil. E sobre o ambiente de seleção brasileira, só uma coisa que eu acho que vale pontuar: estivemos lá uma vez, eu e o Calçade, o nosso Paulo Andrade estava com a gente, acho que semanas antes o Zupa também esteve lá batendo um papo na sede da Confederação Brasileira de Futebol, ele conhece, da CBF. A estrutura está lá. A estrutura que encanta o Ancelotti está lá. Ela está lá há algum tempo, há bastante tempo, aliás, desde que o novo prédio da CBF, tem mais de 10 anos, foi inaugurado, só que ela não vinha sendo utilizada. O departamento de seleções não tinha 30 pessoas quando a gente foi lá visitar, Calçado, hoje tinha 8. Sabe, um departamento administrativo que tinha 20 passou a ter 4, 5. Então, a estrutura ela encanta. Mas, por exemplo, o Dorival nem pôde utilizar a estrutura da granja. O Ancelotti já foi lá, gostou do que viu e falou: quero passar um tempo aqui, quero treinar, essa estrutura é boa. Então, assim, estava tudo lá muito guardado. Sabe, estava tudo lá muito escondido. Dinheiro, estrutura, que o Zupac falou, tem. Como se utiliza, aqui são outros 500. Então acho que isso são passos da gente começar a observar daqui para frente, mas corroborando o que o Jean ficou de sensação, era a noite do Ancelotti, o time do Ancelotti, era o Brasil do Ancelotti, sim. E o encantamento dele com a CBF faz sentido. A ver se a CBF vai entregar essa estrutura a ele ou vai guardar um pouquinho porque tem coisa mais importante para resolver.